Você deseja que tudo ao seu redor mude, mas a sua vida só vai mudar quando você mudar. Os seus resultados são fruto dos seus comportamentos, mas os seus comportamentos são fruto dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Nesse vídeo, eu vou te transmitir uma bagagem de 10 anos de estudo de psicologia, desde a minha graduação, minhas pós-graduações, estudos continuados e até minha experiência clínica como psicólogo. Eu tenho certeza que toda essa bagagem vai te agregar e vai te ajudar de formas diferentes. Primeira coisa, aprenda a lidar com os seus pensamentos. Isso aqui é muito importante, porque os nossos pensamentos, eles são processos cognitivos voluntários, mas também são processos cognitivos involuntários. O que isso quer dizer? Que os nossos pensamentos trabalham a partir das nossas vontades, de forma voluntária, mas também trabalham de forma involuntária, para além da nossa vontade. Por exemplo, o nosso coração, ele trabalha involuntário à nossa vontade. Você não precisa ter vontade para que seu coração bata. Ele bate de forma involuntária à sua vontade. E alguns dos nossos pensamentos também trabalham seguindo essa ordem. Primeira coisa, quando a gente entende isso, que o pensamento é um processo involuntário, não necessariamente é o que eu acredito, é o que eu quero fazer, é só um processo cognitivo que minha mente está fazendo, porque é isso que ela faz. Assim como o coração bate, a mente pensa. E às vezes ela vai pensar direcionado, coordenado para aquilo que eu quero, para aquilo que eu estou projetando, mas ela também pode ir em uma outra direção. E quando eu entendo isso, eu tenho a capacidade de me descolar de todo esse processo. Pode ser voluntário e também pode ser involuntário. E é justamente aqui que está o pulo do gato. Porque nem sempre vamos estar em controle dos nossos pensamentos. Eles vão trabalhar, eles vão surgir, eles vão ocupar espaço na nossa cabeça. E a gente precisa ter a capacidade, a gente precisa aprender a lidar com isso. Então é fundamental que você aprenda a lidar com seus pensamentos. Primeira coisa, entendendo que não necessariamente é o que você queria pensar, é o que você acredita, é o que você quer fazer. São produções involuntárias à sua vontade. Vai acontecer. Segundo ponto, aprender a se descolar deles e olhar como um observador e não necessariamente um governado. Porque os nossos pensamentos também estão diretamente vinculados a como a gente se sente. É basicamente uma escadinha. A gente pensa, os nossos pensamentos vão influenciar nos nossos estados emocionais, que por sua vez influencia nos nossos comportamentos. E os nossos comportamentos é meio que a ponta do iceberg com o mundo exterior. É como a gente se conecta com o nosso entorno, que é justamente o que produz os nossos resultados. Mas voltando à escadinha, a gente precisa lembrar que tudo começa lá no nosso pensamento. Então é fundamental que a gente saiba lidar de forma funcional com os nossos pensamentos. Dessas duas formas, primeiro entendendo que ele vai trabalhar além dessa vontade, e segundo, tendo a capacidade de se descolar deles e entender que é um processo sistemático, é um processo involuntário da nossa vontade, e a gente não precisa tentar assumir o controle o tempo todo. Um outro ponto que eu gostaria de transmitir para você é que sua vida só vai mudar quando você aceitá-la, independente de como ela esteja hoje, independente do que você deseja para ela. É fundamental que você aceite-a como ela é hoje. Eu entendo que essa frase é muito contraintuitiva, mas é fundamental a gente trabalhar a atitude de aceitar, porque quando eu não aceito algo, eu não tenho a capacidade de aceitar algo, eu entro em um estado de negação. E aí não tem como eu mudar algo, não tem como eu consertar um erro que eu não reconheço. Então, para me começar a acertar, o primeiro passo é reconhecer o meu erro. Para mim reconhecer o meu erro, eu preciso aceitar esse erro. E eu não estou dizendo que sua vida é um erro, mas eu estou dizendo que se você quer mudar a sua vida, você precisa aceitá-la. É fundamental que você pratique essa atitude antes de começar a se direcionar a alguma direção. Porque caso contrário, você vai estar trabalhando com algo irreal e não com o que realmente é a sua vida. E para você trabalhar com a sua vida, dentro de toda a sua complexidade, dentro de vários aspectos que talvez você queira trabalhar, que você queira desenvolver, você precisa aceitar que esses processos, que essa complexidade está em determinado estado. E é fundamental também a gente desmistificar esse termo de aceitação, porque quando a gente fala sobre aceitação, a gente tende a olhar para isso
como um olhar de passividade, se você estivesse aqui estático e você apenas aceitasse o que está vindo. Só que não. Nesse aspecto aqui que eu estou colocando e destacando essa atitude, é justamente como uma atitude de ter coragem e maturidade para encarar a situação, seja ela qual for, de frente. E não em um comportamento de esquiva, de a situação é essa e eu esquivo, criando uma outra narrativa, criando uma outra interpretação que não representa a realidade. A gente precisa desenvolver essa capacidade de aceitar as coisas como elas são. Porque só a partir daí a gente tem a oportunidade de mudança, a oportunidade de desenvolvimento. E um outro ponto que é super importante que você entenda para conseguir fluir a longo prazo, para se desenvolver e ser uma pessoa melhor, é que você não é, você está. Porque muitas das vezes você pode se encarar como sendo um conceito aonde eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Se isso acontecer, eu reajo assim. Por quê? Porque eu sou assim. Como se você fosse um conceito fechado. E você se olha, você se encara de forma cristalizada. Quando na verdade você tinha que se olhar a partir de um contexto. E é justamente isso que nós somos. Nós somos indivíduos contextualizados. Tudo aquilo que você é e exerce hoje é resultado de tudo aquilo que te atravessou. E quando a gente se olha com esse olhar de contexto e não de conceito, a gente se olha com um olhar de fluidez e não de cristalização, a gente abre a possibilidade para o desenvolvimento. Porque se eu sou resultado do contexto que eu vivi, se eu mudar o meu contexto hoje, eu vou ser um outro resultado. E olha quanta possibilidade isso nos abre. E é fundamental que você se olhe com esse olhar de que sim, você não é, você está. E se você não está satisfeito aonde você está, você pode mudar de lugar e ser uma outra coisa, que o que nós somos é produto do contexto que vivenciamos. E eu não estou falando só de contexto social, físico, ambiental. Eu estou falando de contexto relacional. Eu estou falando de contexto psicológico. Eu estou falando de contexto social também. Eu estou falando de contexto familiar. Eu estou falando de contexto intelectual. São vários contextos. E aí, quando a gente muda esses contextos, a gente muda essa equação. Não abra mão do seu superpoder. Viva o agora. Eu queria te trazer isso porque eu acho fundamental a gente ter a capacidade de administrar o nosso superpoder. Porque se a gente tem controle sobre alguma coisa, esse controle está justamente no momento agora, que é o único lugar onde a gente tem a oportunidade de mudança. E se a gente quer ser melhor ou pior, ou apenas diferente do que a gente está sendo, a gente precisa estar presente no momento agora. Porque se eu quero aprender com as experiências passadas, eu vou ter referência no passado, mas esse aprendizado acontece no agora. Se eu quero me projetar para um futuro, eu posso imaginar cenários futuros, mas o meu planejamento eu faço no agora. E tudo aquilo que é produtivo de alguma forma pode agregar a esse meu desenvolvimento acontece no agora. Inclusive, as ações necessárias para estabelecer uma mudança de desenvolvimento, um crescimento, é realizadas no agora. Então é fundamental que eu desenvolva a capacidade de vivenciar o agora e se manter presente no agora. Porque a nossa mente, ela não sabe pensar presente, ela sempre pensa em futuro ou pensa em passado. Ela não pensa em presente. E você doutrinar a sua mente para estar presente sem pensar, porque o pensamento é sempre futuro ou passado, só estar presente é um treino, é uma maturidade cognitiva que você precisa desenvolver. E é fundamental que você a desenvolva, porque isso tem muito a te agregar. Então é fundamental que você não abra mão do seu superpoder, que é vivenciar o agora, porque é aqui que a vida acontece. E se você quer de alguma forma ter uma vida melhor, seja no seu contexto social, seja nas suas relações, seja em você consigo mesmo, é fundamental que você aprenda a habitar esse lugar que é onde acontece a mudança, que é onde a vida acontece momento a momento, que é um momento agora. Reconheça tudo aquilo que traz vida para a sua vida. E esse ponto aqui
é fundamental. E eu sei que cada ponto que eu passo, eu falo que é fundamental. Eu poderia trazer muita coisa para esse vídeo. Só que eu procurei enxugar e ser o mais objetivo possível. E com isso eu trouxe os pontos que realmente eu julgo fundamental. Só que se você quer se desenvolver, se você quer ser uma pessoa melhor, se inscreva no nosso canal, que aqui a gente vai trazer muito conteúdo sobre crescimento pessoal, sobre saúde mental, tudo baseado em psicologia. E esse ponto é fundamental porque a nossa vida nunca vai ser confortável de forma plena. Ela sempre vai ter algo que de alguma forma vai nos desconfortar. Quando eu reconheço o que traz cor, o que traz vida para minha vida, eu tenho a capacidade de ver beleza, de estar confortável, mesmo nesse desconforto que é a vida. E aqui é fundamental que eu desenvolva, que eu aplique um dos primeiros passos que a gente falou sobre aceitar. Eu preciso aceitar que a vida também é desconfortável. Eu preciso aceitar que na vida também vou ter sofrimentos. Só que quando eu reconheço o que traz vida para minha vida, eu consigo mudar o meu foco atencional não para o sofrimento, não para o desconforto, mas para tudo aquilo que faz essa experiência ser e valer a pena. E aqui a gente está falando especificamente de valores. Só que quando a gente fala de valores, aqui a gente não está falando sobre uma perspectiva social, uma perspectiva religiosa ou algo nessa direção. A gente está falando de uma perspectiva individualizada. O que você valoriza? O que traz vida para a sua vida? E é sobre isso, sabe? Não é sobre o que a sociedade entende quanto ser valoroso. Não é sobre o que eu entendo que é valoroso para você, mas sim sobre o que você entende quanto valoroso, que é justamente isso que vai trazer vida para a sua vida. E é fundamental que a gente reconheça e tenha entendimento, que tenha clareza sobre o que é que traz a cor para esses dias cinzas, que vão ter dias cinzas. Por mais que a gente não esteja vivendo hoje um dia cinza, faz parte dessa experiência que a gente chama de vida ter dias cinzas. Então, é fundamental que você reconheça e tenha clareza sobre o que você valoriza nessa experiência que a gente chama de vida. E o último ponto, que eu acho que é justamente o ponto que amarra isso tudo, que você precisa entender que o maior agente de mudança é a ação. Então, de nada vale que você aceite a sua vida, que você aprenda a lidar com seus pensamentos, que você reconheça o que traz vida para sua vida, que você viva no agora, se você não agir. E aí é muito bacana porque essa ação não precisa ser de forma descoordenada, para o escuro, em qualquer direção. Quando eu falo sobre agir, nesse contexto, eu estou falando sobre você agir na direção do que traz vida para sua vida. E é essa ação, juntando todos esses pontos que a gente trabalhou anteriormente, que é o que vai te trazer uma vida valorosa, significativa, faça sentido ser vivida. Juntando tudo aqueles pontos, porque esses 6 pontos é o que a gente chama na psicologia de flexibilidade psicológica, que é um dos conceitos de saúde mental. E se você chegou até aqui no vídeo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, porque aqui a gente fala muito sobre saúde mental, crescimento pessoal, mas não de uma forma irreal, de uma forma utópica. A gente fala pautado em ciência, a gente fala pautado em psicologia, a gente bebe muito de tudo aquilo que a psicologia tem de melhor e a gente traz numa linguagem para você ser melhor. Se inscreva no nosso canal para não perder os próximos conteúdos e até a próxima.